Sejam bem-vindos à paz do Senhor, que Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, chegamos à lição de número 9 da revista de jovens, que nos trata dos gibeonitas enganaram Josué. Pela sua misericórdia, chegamos aqui, que o Senhor possa estar abençoando você, a sua família, a sua vida, através da sua palavra. Se você ainda não leu o livro de Josué, leia, porque ele é riquíssimo e traz grandes lições e que é aplicado também aos nossos dias, embora isso seja há mais de cerca de 1400 anos antes de Cristo que foi escrito. Aqui, esse episódio, o texto do dia nos traz o seguinte, que se encontra em Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, ou seja, andar sabiamente. E aqui nesse aspecto, consultar a Deus é uma questão de ser sábio. E aqui nos trata que os gibeonitas eles enganaram Josué. Como isso aconteceu? E é possível que sejamos enganados também nos nossos dias? Essas questões vamos estar estudando nessa lição de jovens, lição de número 9. Pela graça e misericórdia do Senhor. Em termo introdutório, é o seguinte, que como é que estava a situação ali? Josué, ele já havia conquistado a cidade de Jericó, e também a cidade de Ai já havia ruído. E os filhos, os moradores daquela terra, os chamados cananeus, ali tinham os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Todos eles, esse pessoal se uniram estavam unidos com o propósito de combater ferozmente ali os hebreus. Estavam preocupados com as vitórias que os hebreus eles conseguiam diante, por exemplo, de Jericó, cujos muros tinham, segundo os estudos, mostra que cerca de 8 séculos estava intacto, não tinha sido jamais rompido. De repente, ninguém tinha conseguido transpor, e foi transposto com aquele milagre que Deus operava ali. Então o inimigo eles estava exatamente preocupado. E diante dessa situação, um dos povos que estava ali, os gibeonitas, eles ardilosamente montam uma estratégia, eles temiam pela sua vida, montam uma estratégia para quê? Para que chegasse ali e eles fossem poupados, fizesse uma aliança, porque ele sabia, tinha certeza absoluta que Josué estava ali para cumprir o mandato de Deus e era para exterminar todos que estavam naquela terra. Mas, seguindo adiante, vamos aqui no tópico 1. O que nos diz? Os inimigos unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Como é que é inveja de inimigos? Aí, como falamos, os reis daquelas nações que estavam ali, na terra que Deus prometera, que ia dar aos descendentes de Abraão, eles agora estavam invejosos. Por quê? Pelas vitórias que Josué tinha conquistado, e estava preocupado. Ele era povos numerosos, estava ali, porque ele seria desraigado daquela terra, porque Deus ele estava com ele, então eles não queriam que os filhos de Israel permanecessem. Então está invejoso com as conquistas que Deus tinha dado a Israel através ali do seu comandante, que era Josué. Os inimigos são numerosos. Que inimigos numerosos é esses? Eram muitos povos que estavam ali. Então havia muitas nações, cidades reis, os cananeus, os heveus, os jebuseus, os ferezeus. Então havia muitos povos ali naquela terra que ia conquistar, eram numerosos. Se colocasse aqui o homem a homem, facilmente aquela coligação ali, aquela aliança daqueles pessoal, ele ia superar a quantitativa dos hebreus facilmente, ou seja, era muito superior, muito maior. Mas aqui tem uma diferença, porque Deus, aquele que está com Deus vivo, aquele que é criador dos céus e da terra, não precisa temer a números, porque maior que está conosco do que está com o mundo. Assim também eram os filhos de Israel, ele tinha certeza que Deus estava do lado do seu povo, e Deus, ele está do nosso lado, todo exército cai por terra.
O mal atua aqui em várias frentes. Aqui nos mostra que, voltando aqui para a questão ali dos filhos de Israel, ou seja, aquelas nações, embora elas não tinha história porque elas eram unidas, elas se uniram em todas as frentes ali para arquitetar o seu plano ardiloso contra os filhos de Israel. Essa é a estratégia exatamente do inimigo de nossas almas. Ele, através da sua astúcia, sagacidade, ele tenta sempre impedir que aquilo que Deus ordenou seja concretizado. Assim foi lá no Jardim do Éden, e assim também ali com Eva, e aqui nos mostra que os gibeonitas enganaram a Josué. Então chegamos aqui, vamos na sequência, o próximo tópico, tópico 2, diz a astúcia dos gibeonitas. E aqui tem uma lição muito importante para nós. A astúcia, o que é? A astúcia dos gibeonitas. O ponto 1 diz o seguinte: as aparências enganam. Olha aqui um alerta que nos traz para nós. O que os gibeonitas fizeram? Eles arquitetaram, ele sabia, ele tinha certeza absoluta que Josué estava para cumprir os desígnios de Deus, que Deus tinha ordenado. Já havia sucumbido Jericó, aí foi a segunda e ele era o próximo. Então eles anteciparam, eles pegaram pessoas, fizeram peça teatral, colocaram ali, pegaram os seus vinhos, seus pães, como se eles tivessem uma terra longínqua, e pegaram aquelas pessoas que incorporaram aquele papel e foram ali para ter aliança, porque a única maneira que eles pensaram em escapar seria dessa maneira. E aí o que assim, fizeram todo o figurino e foram até Josué. Chegando lá, eles disseram, ele fazendo todo esse episódio, dizendo que vinha da terra de longe, estando diante da presença de Josué e Gigal, e ali os príncipes da congregação, eles, ao ouvir, eles acharam que aquilo era verdadeiro. E ali, eles juraram que eles já não sofreria mal algum, não seria destruído, e fizeram uma aliança. Ou seja, os filhos de Israel, os príncipes ali, inclusive o comandante, eles ficaram surpresos. Eles disseram: olha, que coisa, essa é a primeira vez que vem alguém de longe, aqui preocupado conosco, como soube que nós somos libertos da terra, eles vieram trazer comida e pão porque a gente estava peregrinando no deserto. Mas aí foi enganado. Muitos dos nossos dias também não é diferente não. Pessoas às vezes que têm bom lábio, pessoas que têm boa oratória, às vezes é vestimento, figurino dele, mas por dentro, pelo interior, é arquitetura, ele se arquiteta um plano sombrio ou coisas maléficas. E aqui nos traz um alerta. Que alerta é esse? A consulta, a importância de consultar Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e sabe de todas as coisas. Ele conhece o mais profundo da alma, o profundo do coração do homem, e Ele, somente Ele, é que não está sujeito a ser enganado por ninguém. A armadilha é descoberta. Que armadilha é descoberta? Ao passo de 3 dias, os filhos de Israel, quando vai andando, chega lá na frente, o primeiro povo que vê, os gibeonitas. E agora o que fazer? Os filhos de Israel ficaram ali revoltados. Dizem: só vamos matar todo mundo, vamos destruir. Mas aqui Josué e os príncipes da congregação disseram: olha, não podemos fazer isso. Nós prometemos para eles, juramos que não destruiríamos. E agora é o seguinte: a palavra, aquele juramento, ele está mantido. Aquilo que foi acordado, aquele acordo que foi feito, está mantido. E isso aqui tem uma coisa de importância para nós. Independentemente de pressão, é que os acordos que fizemos devem ser mantidos. Deve ser mantido, deve ter palavra, deve ser honrado. Vamos dando sequência. A manutenção da aliança, que é essa manutenção da aliança. A aliança foi mantida, independente da circunstância. E diz a Escritura que se você jura ele, que um dano próprio deve cumprir. E aqui os gibeonitas, essa aliança, traz aqui o autor, ela foi descumprida lá por Esaú.
Esaú, em 2 Samuel 21:12, mas Deus ele puniu Israel exatamente porque descumpriu aquilo ali. Deus Todo-Poderoso, ele honra e cumpre suas promessas, ele não é falho. Aquilo que ele estabeleceu, ele cumpre. Tenha certeza e tenha plena convicção disso. Deus, ele sempre cumpre com a sua promessa, com a sua palavra, e aquilo que ele ordenou, aquilo que ele faz, jamais sucumbe. O terceiro ponto, o que isso nos traz? Uma história de juízo e misericórdia. Olha aqui uma coisa interessante. O ponto 1 do tópico 3, o item 1 do tópico 3. Os gibeonitas são punidos. Josué, depois de ser estabelecido isso, ter descoberto exatamente essa questão de ter sido enganados, o que acontece? Josué é o seguinte, eles estabelecem uma punição, que eles passariam a ser perpetuamente trabalhadores, rachadores de lenha e coletores de água para a congregação do Senhor. A congregação, eles queriam que eles fossem escravos de toda a congregação dos filhos de Israel. Mas Josué, ele estabeleceu que ele fosse rachadores de lenha e pegadores de água para a manutenção da casa, do templo da casa do Senhor. Tópico 2. Uma significativa mudança. Que mudança é essa? Como nós falamos, os filhos de Israel disse, olha, ele queria que ele fosse escravo de toda a congregação, mas Josué mudou esse quadro e estabeleceu que ele servisse à congregação exatamente. Ou seja, a justiça de Deus, ela sempre é a favor daqueles que são humildes, aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. E aqui mostra o seguinte, que para poupar suas vidas, eles fizeram um caminho inadequado, mas Deus viu o seu, mesmo com o erro que eles praticaram, Deus ele teve misericórdia dele. E aqui é o seguinte, eles passaram a desempenhar algo muito importante na casa do Senhor, o seguinte, que era manter a lenha, manter a água na casa do Deus Todo-Poderoso. E dando sequência aqui, bênção em lugar de maldição. Por que bênção em lugar de maldição? Ele estava, ou seja, Deus ele se agradou deles e abençoou de maneira grandiosa, porque eles prestavam um serviço muito significativo e muito importante na casa do Senhor, ou seja, passaram a usufruir algumas coisas que era direito da casa dos filhos da casa de Levi. Eles passaram a usufruir isso aí. E aqui nos mostra que Deus ele poupou eles. Deus ele, ao abençoá-los, essa maldição, isso, olha, a maldição que vocês vão ser escravizados, vocês vão ter que cumprir todos esses desígnios aqui de rachar lenha, de repente não seria um serviço que eles queriam fazer, mas teve que fazer isso exatamente por causa do engano. Mas Deus, ele teve misericórdia e abençoou eles. Deus, ele conhecido perpetuamente. Tanto assim que Deus demonstra aqui ao longo das Escrituras diversas coisas que prova que Deus abençoou eles. Prova disso que no templo, aqui no templo de Samuel, lá na cidade de Kiriat Jearim, Samuel, a arca do concerto, ela ficou ali durante décadas. Mas no templo de Salomão, o tabernáculo ele foi erguido lá em Gibeão, que é a cidade de Gibeonitas. E posteriormente aqui na própria Escritura ele nos traz dizendo o seguinte, que chamando ele de auxiliares dos levitas, e também quando o pessoal retornaram para Jerusalém, eles estavam na primeira leva sob a liderança de Zorobabel. Eles ajudaram, embora não eram filhos aqui do descendente de Abraão, eles ajudaram ali na construção do muro. Ou seja, Deus ele teve misericórdia. E isso aprende aqui uma lição muito importante. Deus ele teve misericórdia e triunfou aqui a misericórdia no juízo divino.
Deus teve misericórdia. E Deus ele tem misericórdia de nós também nos nossos dias. Mas isso tem que ser, verdadeiros. Verdadeiro é o Senhor, porque Ele é vivo e grandioso. E aqui, a lição importante, a aplicação prática em nossas vidas. Primeira coisa, antes de tudo, não deixe de consultar a Deus em todas as coisas que você vai fazer, para que você não seja enganado, que você não seja traído, porque as pessoas, muitos deles, às vezes têm aparência bonita, veste bonita, mas pode ser ter o pensamento e o propósito do seu coração pode ser ardiloso, pode ser enganador, e somente através do Senhor que isso é possível não ser enganado. Outra coisa é o seguinte, o inimigo ele age de diversas maneiras, e o objetivo dele é traçar ciladas, fazer com que as pessoas caiam, fazer com que as pessoas quebrem a aliança com o Senhor. Esse é o propósito do inimigo, e nós temos que estar atento e confiante, esperando no Senhor, nosso Deus, que é todo-poderoso, vivo e eficaz. E Ele não desampara o seu servo, e as suas promessas, os seus concertos, a sua aliança, ela não pode ser quebrada, e ninguém pode quebrar a aliança do Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida de maneira especial. Lembrando que sejamos vigilantes e que estejamos atentos, porque a única maneira de não sermos enganados é através da consulta ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.